Hoje é sexta-feira, agora é 4h54 da tarde, eu terminei de trabalhar agora e eu queria criar esse quadro em que toda sexta-feira eu venho falar o que eu pensei, o que eu aprendi com a semana. Esse vídeo não vai ser publicado numa sexta, eu acho, mas são os meus aprendizados da semana. E aí, como vai ser um vídeo um pouco mais aleatório, eu acho que é para quem quer aproveitar e aprender com o meu próprio aprendizado e quem está mais aqui me acompanhando há mais tempo no canal, vamos ver. Então, eu queria começar hoje falando sobre um primeiro ponto que eu trago dessa semana, que é uma confusão que eu percebi que as pessoas fazem. Quando eu falo que o trabalho não pode tomar a sua vida. Então, eu aprendi isso um tempo atrás. Eu lembro que eu tive uma conversa com um padre, amigo meu. Ele falou assim, olha, o trabalho ele é meio de santificação, mas ele também é um castigo. As pessoas esquecem desse detalhe. Então o trabalho ele não pode consumir todo o seu tempo. Você não pode trabalhar demais. Você não pode virar um workaholic. Você não pode virar o sujeito do livro do Byung-Chul Han, da Sociedade do Desempenho, que só quer performar mais e mais e mais. Precisa ter tempo para a tua família, precisa ter tempo para rezar, precisa ter tempo para estudar um pouco mais, se desenvolver. Precisa ter um tempo de descanso. Então, tem vários espaços de tempo que não podem ser tomados pelo trabalho. Isso começou a virar uma filosofia importante na minha vida, que é não viver para trabalhar, mas trabalhar para viver. Ou o trabalho não pode tomar a minha vida. Então eu não posso viver para trabalhar. Eu tenho que trabalhar para conseguir o que eu preciso, pagar minhas contas, fazer o serviço que eu tenho que prestar para as pessoas, cumprir com o prometido que eu comprometi para elas. Mas eu preciso do tempo do descanso, eu preciso do tempo para as coisas que importam. Só que eu percebi que quando eu comecei a falar isso, em alguns momentos eu vi pessoas confundindo, achando que isso significa trabalhar pouco, que isso significa que o trabalho tem que ser tranquilo, que o trabalho tem que ser leve. Cara, trabalho não é feito para ser leve, trabalho é feito para ser difícil. Trabalho não é a parte gostosa da sua vida. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito, né? O sentido da vida não está na ausência de sofrimento. Na verdade, está na escolha do sofrimento. Eu tenho filhos, agora eu sofro mais do que antes, o meu filho me faz sofrer mais, porque agora eu tenho que acordar de noite para cuidar dele, agora eu fico mais preocupado com ele. Então eu sofro mais do que antes, só que eu sou mais feliz. Então o sentido da vida não está na ausência de sofrimento, está em sofrer pelas coisas certas. E o trabalho também é isso. O trabalho não é feito para ser gostoso. O trabalho é difícil, o trabalho é chato, o trabalho custa. Só que quando eu estou trabalhando com algo que tem sentido, quando eu vejo por que o meu trabalho existe, quando eu entendo a importância dele, esse sofrimento é bem-vindo. Eu aceito ele e eu abraço ele. Tudo que muito vale, muito custa, já dizia Santa Teresa d'Ávila. Então, quando eu falo que o trabalho não deve tomar a sua vida, isso não tem a ver com o trabalho ser fácil ou ser gostoso ou trabalhar pouco. Eu trabalho bastante ainda. Eu trabalho bastante, cara. Eu acho que eu trabalho... Assim, normalmente, o dono da empresa trabalha muito. Quem tem empresa sabe disso. Talvez uma empresa com 1000 funcionários, o dono trabalhe pouco, mas assim, ó, eu não conheço nenhum dono de empresa que trabalha pouco, não, cara. A gente trabalha pra cacete. Então, não tem que ser assim. O trabalho não é feito para ser gostosinho. Você tem que entender que trabalho é feito para você prestar um bem para os outros. Ponto final. E o trabalho não tomar a sua vida é só uma questão de organização, você saber separar as coisas, você saber colocar cada coisa no seu horário. Às vezes eu sento aqui para trabalhar 9 da noite, mas é tranquilo, por quê? Porque os meus filhos já foram dormir. Então eu vou acabar aqui, eu vou lá ficar com eles, eu estou vendo minha mãe brincar com meu filho ali. Daqui a pouco eu vou lá brincar com ele também. O trabalho não vai tomar o tempo dele, mas às vezes eu vou vir aqui 9, 10, tem dia que eu gravo vídeo meia-noite, vem uma ideia, estou a fim de gravar, faz parte. Então, acho que esse é o primeiro pensamento da semana. Fazer com que o trabalho não consuma a sua vida não significa que vai ser um trabalho gostoso ou fácil ou que você vai trabalhar pouco. Significa apenas que você vai conseguir se organizar para dar espaço para as outras coisas que são importantes também. Segunda coisa segundo pensamento da semana, hoje eu estava dando uma mentoria. Eu tenho, na UPB School, a gente tem uma call quinzenal, de sextas-feiras. Atualmente é sexta-feira, já mudou esse horário várias vezes, em que eu respondo perguntas dos alunos. Então eles entram lá no Zoom, eles vão indo um por um perguntando para mim e eu vou respondendo.
E aí um cara disse hoje, né? Ele falou assim, cara, Elton, eu tenho a impressão que as pessoas agora elas querem mais audiobook do que livros, elas ouvem mais do que elas leem. Eu falei assim, cara, veja só, eu não sei se isso está certo ou errado e tanto faz. Agora, o pensamento está errado. Você não tem que criar conteúdo ou fazer o que você acha que as pessoas mais querem. Você tem que criar o que é bom. Você tem que falar o que é bom. Você tem que trazer o que você acha que é importante e que é bom para elas. E se você fizer dessa forma, eu tenho certeza que as pessoas boas vão aparecer. Porque quando a gente começa a ver algo bom, a gente quer. Então, as pessoas só ouvem. Sei lá, eu nunca gravei um audiobook na minha vida e eu tenho um monte de cliente. Eu já fiz mais de 20 mil vendas no digital. As pessoas não leem. Cara, tem e-mail meu que dá 300 cliques. Então as pessoas, pelo menos 300 pessoas leram até o final e chegaram no lugar de clicar. Então assim, as pessoas, não pense dessa forma, pense de outra forma. Eu vou fazer o que é bom para elas. Eu acho que esse vídeo é bom, eu acho que esse conteúdo é bom, eu acho que esse texto é bom. Eu vou entregar o que eu acho que é bom do jeito que eu acho que é bom. Então tem coisa que eu entrego que eu acho que é bom em texto, não acho que é bom num vídeo. Esse vídeo eu acho que é um vídeo que vai ser bom para muita gente, mas eu não sei, eu acho que não vai dar muita visualização. Então tem coisa que é boa e tem que ser entregue do jeito que eu acho que é bom, e é assim que eu tenho que pensar no meu negócio, e não em agradar as pessoas, o máximo de pessoas. Isso é uma outra coisa errada. Você não quer vender para o máximo de pessoas sempre. Em muitos casos, você quer vender para menos gente. A minha empresa, nos últimos anos, tem caminhado para isso. Tudo que eu tenho feito nos últimos anos tem se encaminhado para eu vender para menos pessoas. E não para mais pessoas. Isso não significa que eu vou faturar menos, eu estou faturando mais, diga-se de passagem. Mas eu estou vendendo para um público menor, eu estou vendendo para menos pessoas. E eu acho que a coisa é assim porque quando a gente faz o que é bom, infelizmente, eu vou falar para você, a minoria das pessoas quer o que é bom. A maioria quer o que não é verdade, o que é falso, porque na verdade é falso, né? Mas não para pensar direito no que é bom e quer o que é a promessa mais atrativa. Então, assim, no geral, quando é bom, vai ser para a minoria. Não vai ser para a maioria. Mas se você pensar sempre no que é bom, você vai trazer gente boa. E a minha empresa é uma prova desse negócio. É um negócio impressionante, cara. Não tem uma pessoa que não concorde comigo quando eu falo isso. Se você for nos eventos presenciais que eu faço, se você entrar no grupo da escola lá, onde já tem mais de 500 pessoas, se você conversar com meus mentorados individuais, cara, você vai ver, os meus clientes são muito bons, cara. As pessoas que compram de mim não são idiotas. Não tem nego trouxa. Por quê? Porque eu acho que eu faço o que é bom. Eu estou tentando trazer sempre algo melhor e eu vou atraindo pessoas muito boas. Muitas pessoas são muito melhores que eu em muitas coisas. Então, eu sou muito feliz, eu sou muito grato pelos meus clientes, porque são pessoas muito boas, cara. Eu converso nessas calls aí que a gente faz quinzenalmente da escola e assim, é gente boa, é gente esperta, os caras estão fazendo direito, é gente inteligente que pensa no que está fazendo. E isso só acontece porque eu não fico tentando fazer o que vai dar certo para a maioria. Eu venho aqui genuinamente tentando trazer uma coisa que eu acho que vai ser boa para a tua vida. Às vezes eu acerto, às vezes eu trago uma coisa melhor, às vezes é uma coisa mais sem graça. Tem tudo isso, mas o mais importante eu estou sempre tentando fazer o que é bom, mostrar o que é bom. E eu vou descobrindo coisas boas e vou tentando mostrar elas aqui. É só isso que eu faço. Eu não venho com um subterfúgio, vou falar assim, desse jeito, que vem demais. É claro, conforme a gente vai aprendendo a comunicar, a gente vai aprendendo as palavras que mais funcionam, o jeito de falar que é mais nosso, a gente vai encontrando o nosso tom de voz. Tudo isso importa, mas isso vai vindo com a experiência e com um pouco de técnica. Só que isso não é o centro. O centro tem que ser ensinar algo bom, trazer coisa boa para as pessoas, ser útil. O negócio é ser útil, deixa rasto, é isso. Ser útil deixa rastro. Se você começar a olhar para o teu trabalho como marcar a vida das pessoas com algo bom,
independente do que eu ganho com isso. Fazer sempre o meu melhor. A história do meu pai, que foi cortar a grama e cortou a grama do melhor jeito que ele podia lá no tiro de guerra. Se eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer o melhor que eu posso. Já que eu estou aqui fazendo esse vídeo dos meus pensamentos da semana, eu vou fazer o melhor que eu posso. Que seja 5 minutos, 20 minutos, 2 horas, não importa. Eu vou fazer o melhor que eu posso. O melhor que eu posso é o melhor que existe? Não. Vai ficar bom? Às vezes não. Mas se eu estou sempre disposto a fazer o melhor que eu posso e eu continuo me formando para fazer cada vez melhor, eventualmente o meu melhor vai ser bom. E eventualmente, aí eu concordo com o Cal Newport, eu serei bom demais para ser ignorado. Bom demais para ser ignorado não significa que eu sou o melhor do mundo. Significa que a coisa começou a ganhar um calibre que de fato é útil e é bom para as pessoas. Então elas vão começar a me ouvir, elas não vão mais me ignorar. Vai ter sempre um grupo de pessoas que vai querer me ouvir. Então, eu acho que você não deve pensar no que funciona. Você deve pensar no que é bom. E o que funciona vai vir com o passar do tempo. Se você fizer o que é bom, você vai atrair o grupo de pessoas que você precisa. Porque não adianta, no fundo isso é uma outra coisa que eu falei na mentoria hoje. Eu falei, cara, veja só. O que o nosso conteúdo faz? O nosso conteúdo serve para as pessoas confiarem na gente. Você pode, dá para você ir para o caminho da mentira e da confiança falsa. Quer saber? Eu vou falar o que precisa para confiar em mim. Dá para você fazer isso. Mas daí tu vai ter um trabalho danado. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, cara. O negócio dele é melhor do que o meu, é mais bem sucedido do que o meu. E ele falou assim, Elton, é o seguinte, eu tô há 5 anos fazendo uma coisa fazendo o que eu sei que é bom, o que funciona para as pessoas, o que eu sei entregar, entregando o melhor produto que eu posso. E eu não tento fazer nada de gatilho mental, de venda apelativa, de jogo do marketing digital, porque isso aí só me trouxe cliente ruim. Do jeito que eu faço, eu posso demorar mais para crescer, e olha que ele é bom, o negócio dele é bom. Posso crescer mais devagar, eu posso crescer menos do que os outros caras do mercado, mas os meus clientes são bons. Cara, e o mercado dele é outra coisa, não tem nada a ver com o meu, assim. Inclusive, nada a ver. Eu não quero falar quem é, mas não tem nada a ver. E assim, Elton, eu trago cliente bom, eu não tenho problema de suporte, as pessoas que chegam aqui, elas não são reclamonas, elas estudam, elas aprendem. Então, assim, eu estou fazendo desse jeito que é o jeito tradicional. Eu peguei um produto, eu comecei a vender ele, eu estou melhorando ele já faz 5 anos, a gente está só expandindo o negócio com seriedade, a gente não faz propaganda absurda, nada demais, e a coisa funciona e meus clientes são bons. Então, no fundo, o nosso conteúdo é feito para gerar essa confiança real. Quando a confiança é real, isso é uma coisa assim, eu aposto com você. Se você for uma pessoa normal, de boa índole, você entrar na escola hoje e ficar lá 1 mês e você ver como é que são as coisas, você assistir às aulas, você entrar nas calls, você perguntar as coisas para mim, levar a sério minhas respostas, você vai ver. A coisa é boa. Hoje eu posso afirmar com muita certeza. Assim, você pode clicar na descrição do vídeo, tem aqui a proposta da escola, e lá tem vídeos e textos de alunos. Você pode ver, ouvir, pode ir lá perguntar direto para eles. Você vai ver que é bom porque tudo que eu falo aqui é verdade e é o que eu vivo e é o que eu estou vendo. Então, assim, tem coisa que eu vou mudar de ideia? Sem dúvida. Eu vou mudar de opinião? Com certeza. Só que o que eu estou falando hoje é o que eu acredito hoje e o que eu vejo que está dando certo hoje. Amanhã eu posso aprender uma coisa melhor e que sobrepõe essa de hoje? Com certeza. Amanhã eu posso ver que eu cometi um erro? Com certeza. Você vai ver eu falar que eu errei? Com certeza você vai ver eu falar que eu errei aqui. Com certeza você vai ver eu mudar de ideia aqui. Mas o fato de eu estar sempre falando o que eu penso que é bom e você entrar lá na escola e você ver que existe uma continuidade, aquilo não quebra isso daqui. Ou seja, eu não falei um negócio para vender, para te enganar, para te ludibriar, para te convencer e lá dentro eu estou entregando qualquer porcaria. Eu não fiz isso. Então quando você vê isso, você vê que a confiança é real. O nosso conteúdo serve para isso. Se você vem aqui e é você de verdade, você falando o que você pensa de verdade, você tentando dar o seu melhor,
Isso cria uma continuidade. E claro, no seu produto, no seu serviço, você entregando o que você acha que é melhor. E olha, eu já errei no meu produto, eu já errei no meu serviço, eu já entreguei produto ruim, eu já entreguei serviço ruim. Eu já errei como todo mundo que eu conheço errou. Se meu pai está há 40 anos sendo corretor de seguros, quantas vezes ele vem me falar, puta, errei nisso. Até 30, não errou porque não sabia, errou de bobeira. A gente erra. Então isso não significa que você vai ter que entregar o serviço impecável. A ideia é que seja impecável, mas você vai errar de vez em quando. Agora, se você está sempre fazendo o melhor e corrigindo os teus erros, a coisa vai funcionar. Eu vou te falar, cara, eu entreguei uma mentoria que eu mandei mensagem para 2 ou 3 pessoas que compraram essa mentoria e falei, cara, foi ruim. Eu venho aqui para falar que eu achei ruim. Eu quero remediar isso aqui. O que você quer? O que eu posso fazer para remediar? Tem essa opção aqui. O que você acha? Tem gente que nem me respondeu a mensagem. E eu fiquei, puta, chateado. Por quê? Porque eu errei. Uma merda. Agora a pessoa lá tá chateada porque foi ruim o que eu fiz, só que ela não me deu a segunda chance. E talvez nunca mais vai me dar chance, e talvez até fale mal de mim. Fazer o quê? Paciência. Só que faz parte do processo. Você não pode ter medo disso. Você não pode ter medo de errar, você não pode ter medo de ter que pedir desculpa para as pessoas. Você está no Dale Carnegie, né? Quando errar, assuma o erro rápida e enfaticamente. Isso eu aprendi muito cedo. Meu pai sempre fez isso comigo. Meu pai sempre pediu desculpa. Isso é uma coisa engraçada, né? Pai tem que pedir desculpa pro filho? Sei lá se sim ou se não. Mas meu pai pediu desculpa várias vezes. E o fato do meu pai me pedir desculpa quando ele errava, mesmo ele sendo a autoridade, eu tendo que obedecer ele, e tem que ser assim, eu aprendi a pedir desculpa e assumir os erros. No trabalho, com a minha esposa. Isso sempre foi bom para mim. Eu sempre pedi desculpa para as pessoas e assumi quando eu errei. Isso sempre pagou dividendos. Assim, talvez você sofra no começo. Assim, quando eu pedi desculpa ou assumi um erro, talvez eu... Porque se eu errei, às vezes eu tenho que pagar pelo erro, não tenho o que fazer. Então tem erro que eu tenho que pagar pelo erro, faz parte. Agora, é impressionante. Num primeiro momento, eu posso ter tido que pagar, pode ter sido ruim, mas isso ali na frente pagou tantos dividendos bons, positivos para mim, que eu não sei nem te dizer, assim. Vale muito a pena pedir desculpas e assumir seus erros. No longo prazo, lá na frente. Porque isso gera uma confiabilidade muito grande. Então, não tem nada pior do que você tentar ficar botando para baixo do tapete, cara. Então, assim, se você vem aqui e o conteúdo serve para isso, você traz algo real e você consegue criar uma confiança real, você corrobora essa confiança com a entrega do seu produto, você começa a ter o que a gente chama de reputação. Você começa a ter uma boa reputação no mercado. E nada é mais valioso do que uma boa reputação. De novo, vou te dizer, você não vai ter 100% de boa reputação, mas ninguém vai ter. É aquela história, né? Nem Jesus fez todo mundo gostar dele. É isso. Ninguém tem 100% de boa reputação. Só que se você constrói uma boa reputação, isso vai, no longo prazo, vai te dar sobrevivência no mercado. Assim, ó, vamos ser honestos, né? Pra gente conseguir bons trabalhos, pra gente conseguir bons empregos, a gente vai viver de indicação, as pessoas têm que nos indicar. A gente tem que ter um amigo falando bem da gente lá dentro da empresa, esse tipo de coisa, é assim que é. Então, é mais importante que você construa bons relacionamentos ao longo da sua vida do que você fique pensando em como ter o máximo de dinheiro e a maior lucratividade possível. Porque os bons relacionamentos vão te garantir a sobrevivência e vão te garantir dinheiro suficiente. Quem tem amigo tem tudo, meu. Quem tem contato tem tudo. Você consegue um bom trabalho quando precisar. Você consegue boas, vamos dizer assim, pessoas que te defendem quando outras falarem mal. Você precisa dessas coisas. Então, quando você vem aqui no conteúdo e você pensa no conteúdo como este lugar para você gerar confiança, e essa confiança é real, você não está vindo aqui fingir alguma coisa para vender, isso no longo prazo vai te pagar muitos dividendos, cara. Uma das coisas mais importantes que existem. Então esse é um segundo aprendizado que eu trago dessa semana. E o terceiro aprendizado que eu trago dessa semana é um negócio mais íntimo, assim, mais pessoal, né? Eu falei para um amigo meu isso. Eu falei, cara, às vezes, eu não sei se eu falei isso num vídeo, numa carta também. Às vezes eu só sinto falta de um amigo para conversar, entendeu? E aí eu percebi que
eu não sou um bom amigo, um cara que faz manutenção de amizades, né? Eu sou um cara meio solitário, eu vivo meio sozinho assim comigo mesmo, não fico ligando pros meus amigos, mandando mensagem. Mas é um esforço que a gente tem que fazer. Então às vezes eu sento com esse meu amigo e eu fico ali, jogando uma conversa fora. Sabe aquela conversa inútil? Mas é conversa de amigo, é a gente convivendo. Eu vejo que às vezes isso faz falta, né? A gente precisa dessa convivência, a gente precisa de amigos e a gente precisa alimentar nossas amizades e isso vai contribuir enormemente para a nossa felicidade. E a gente tende a deixar isso de fora muitas vezes. Fica muito pensando em trabalhar, em resolver os problemas e a vida vai sempre, parece que o problema nunca acaba, né? Toda hora surge um problema novo, uma coisa nova, uma coisa nova. A gente fica tentando, às vezes a gente se pega preso nessa roda de ratos em que a gente está só tentando resolver problema e esquece de só aproveitar um pouco aquele tempo com aquelas pessoas que importam. Então, essa semana eu voltei a tentar fazer isso. Eu vou gastar um pouco mais de tempo com meus amigos, vou gastar um pouco mais de tempo com a minha mulher, eu vou esquecer um pouco o problema. Ele não vai embora, ele não vai desaparecer, ele vai continuar ali, mas assim, ó, esses problemas estão sempre aí. Então, se a gente não der uma folga ali, a gente não vai melhorar a nossa cabeça. Então tem que dar uma folga de vez em quando, tem que largar a mão da coisa. E só sentar e jogar conversa fora com um amigo, conversar um pouco com o teu marido, com a tua esposa, ficar um pouco com teus filhos, desligar um pouco ter que resolver problema o tempo inteiro. Enfim, esses são os pensamentos de hoje. Se você gostou desse quadro, quer que eu traga esses pensamentos da semana, essas ideias de forma um pouco aleatória, comenta aqui. Vamos ver, vai que você gosta disso aqui, daí eu faço mais. Se não gostar, eu também não faço. É isso, tamo junto.